E aí, investidor, bem-vindo de volta ao canal Bispo Investe. Pessoal, olha só, vamos dar continuidade agora no nosso curso teórico da metodologia de Richard Wyckoff, tá? Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, nós temos uma playlist aqui que ela é apenas de aula teórica. Chama Metodologia de Richard Wyckoff, curso completo. Eu estou fazendo estruturado, por quê? Porque é muito importante você dominar essa leitura no gráfico, tá? Como eu já falei para vocês outras vezes, você pode ter sucesso investindo nas empresas do setor perene, estudando análise fundamentalista, né? Conhecendo a empresa, o balanço dela, o financeiro, toda aquela parte fundamentalista você vai ter muito sucesso. Mas o gráfico, ele ajuda demais a gente a saber o momento de entrar e de sair. É basicamente isso, pessoal. Potencializar o nosso patrimônio. Então eu quero que você domine esses conceitos, assim como eu utilizo eles há bastante tempo. Pessoal, quando você dominar essa leitura de gráfico, você vai ficar muito tranquilo operando no mercado. Principalmente nós que somos operadores e operamos no longo prazo. Gráfico diário e semanal. Olha, se você não tem tempo para poder analisar o mercado diariamente, não se preocupe. Você vai abrir o gráfico semanal, como eu já mostrei aqui nas aulas anteriores, inclusive a análise de Itaú, né, que a gente foi analisar se ele vai continuar numa tendência de alta ou de baixa, tudo feito em gráfico diário e semanal. Então você vai ter tempo para tomar suas decisões. Quando o mercado estiver em baixa, caindo 1%, 0,5%, 2%, você vai tratar aquilo ali como algo muito natural, até quando cai mais, tá? Porque o mercado ele é volátil, é variável. Então você tem a estrutura bem definida, você sabe a hora que você tem que ficar quietinho, a hora que você tem que operar. Beleza? Então hoje, como eu já coloquei aqui na tela, ó, vocês vão ver, já vou compartilhar com vocês a tela do computador, nós vamos estudar o ciclo de acumulação. As fases, fase A, B, C, D e E, e cada evento que acontece durante esse ciclo, tá bom? Ele pode levar pouco tempo, se você estiver olhando um gráfico de 1 minuto, vou te dar um exemplo, se você estiver olhando um gráfico de 1 minuto, pode ser que leve 1 hora um ciclo desse para acontecer, e você pode operar e especular, inclusive. 5 minutos, 15 minutos. No nosso caso, eu tenho um exemplo aqui de gráfico semanal, que nós estamos aí com 2 anos, 3 anos, tá bom? Então, acompanha comigo, vem para a tela do computador para a gente já falar sobre o ciclo de acumulação. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, nós vamos falar agora do esquema de acumulação, dos eventos e das fases, tá? E qual a intenção por trás de cada fase dessa, tá? Como nós já vimos em aulas anteriores, nós temos 5 fases no esquema de acumulação e de distribuição, ou de reacumulação ou redistribuição, tá? Esse modelo aqui é um modelo de uma fonte oficial, tá? De Richard Wyckoff. É um modelo simples, de forma didática, é óbvio que o mercado ele não vai se comportar exatamente dessa forma, mas você vai ver que é muito similar, e o nosso desafio é tentar identificar essas fases. O que está acontecendo, qual a ideia do homem composto, o que ele está pensando para os próximos movimentos, e principalmente quem está ganhando, se é o comprador ou o vendedor, porque a gente quer seguir a tendência no final de cada fase dessa, tá? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa que acontece quando o mercado está numa tendência de baixa ou numa tendência de alta, ele precisa diminuir a força, né? Então a gente precisa começar a entender quando que o mercado vai entrar em lateralização, beleza? Então nós temos aqui o PS, tá? O PS é o primeiro ponto de parada do mercado, onde ele vai diminuir a força para começar a construir uma causa, tá bom? É uma mudança de característica, como vocês podem ver aqui, ó. Logo depois do PS, nós temos o Selling Climax, tá? Que é a venda climática. Normalmente essa venda climática, ela vem com bastante volume, com muito volume. Por quê? Porque o Big Player, ele começa a absorver toda essa venda, toda essa euforia, todo esse desespero. Euforia quando é na alta. No caso aqui, é o pessimismo. O mercado está em queda, as pessoas estão vendendo, estão desesperadas. O Big Player começa a absorver. Beleza? Como que a gente vai identificar quando realmente o mercado entrou numa acumulação, por exemplo? Depois dessa fase, nós temos aqui, ó, desse evento, nós temos o automático rally, certo? No automático rally aqui, ó, é quando o mercado, ele dá uma explodida para
cima. Porque o Big Play ele absorve bastante, ele faz com que esse preço, ele compra muito aqui e automaticamente esse preço ele dá uma rebatida para cima, tá? Bom, isso aqui não caracteriza ainda que nós estamos em uma acumulação, o AR, tá? É importante que a gente aguarde os testes, o próximo teste. Aqui nós já temos um teste, né? Normalmente o mercado vem testar novamente essa região, né? Onde parou. Porém, a gente ainda não sabe se realmente ele entrou em lateralidade. A gente não tem como saber, ainda não caracterizou essa fase, essa mudança de característica. Por quê? Porque pode acontecer do mercado romper essa região aqui, né? E seguir na sua tendência de baixa. Então, a gente não faz compras ainda, nenhuma dessas regiões aqui de teste, tá? Nem aqui, nem aqui. Vamos aguardar. Quando que ele vai caracterizar para entrar em fase B? Para realmente a gente ter a segurança de que fez uma mudança de fase. É quando ele rompe o AR. Quando ele rompe o AR, esse topo aqui do automático rally, né? A gente tem aqui uma característica de que mostra que realmente agora, quando ele volta para dentro do range, nós entramos na fase B, que é a construção da causa. O que é a fase B? A fase B nada mais é do que a oferta e a demanda trabalhando, né? É uma troca de mãos. O homem composto ele vai absorver toda a demanda da mão fraca, tá? Então isso pode acontecer, como eu falo para vocês, o mercado ele é fractal. Então nós que operamos no longo prazo, gráfico diário principalmente e semanal, esse tipo de fase B é a mais longa de toda a estrutura, todas essas fases é a mais longa. Por quê? Porque isso aqui em gráficos diário ou semanal pode se alongar durante muitos anos. Eu mostrei isso para vocês em Taesa. Nós estamos em acumulação aqui há quase 3 anos, certo? E nesse momento aqui, nós, operadores de longo prazo, a gente aproveita para melhorar bastante nosso preço médio. Então, como que a gente faz? Todas as vezes que o mercado, principalmente, vem testar as estruturas do Selling Climax aqui, né? Que é o suporte principal, a gente marca esse suporte aqui, ó. A gente faz compras. Isso acontece ao longo de meses e anos. Agora, tem as pessoas que são especuladoras, operam nos 5 minutos, no 10 minutos, no 15 minutos. Como que funciona o fractal? Vou dar um exemplo para vocês. Se você pega aqui só esse retrato aqui do mercado, ó, esse pedaço aqui, num gráfico de 10, 15 minutos ou 5 minutos, dentro desse gráfico que eu estou vendo diário, toda essa estrutura, toda essa fase, ela vai acontecer dentro desse fractal, porque você está diminuindo o tempo. Essa estrutura, ela se repete nos gráficos menores. Por quê? Porque a construção macro e a micro, elas estão juntas. É um pouco mais difícil de você absorver isso, mas quando você começa a olhar o gráfico, você vai ver que os movimentos eles são similares em todos os tempos gráficos. Então você consegue, por exemplo, identificar uma alta, né, daqui até aqui, já pode ser dentro do fractal de 1 minuto, por exemplo, a fase E, onde você consegue entrar, pegar essa alta aqui, especular, vender e colocar dinheiro no bolso. Só que nós operamos no longo prazo, não é nosso objetivo aqui. A gente está construindo patrimônio, a gente está operando para nossa carteira melhorar. Então, o nosso objetivo principal é melhorar o nosso preço médio. Então, nós vamos comprar bastante no fundo e vender no topo da estrutura. Isso já faz com que o nosso preço médio melhore. Então, a gente compra parte aqui e revende parte aqui. O mercado volta, a gente compra novamente, melhora o nosso preço médio, tá? Bom, vamos agora para a fase C. O que acontece na fase C? Durante a fase C, nós vamos ter um spring ou um checkout, que é o teste, o rompimento da estrutura. É onde pega a liquidez, tá? Então, nós temos aqui, ó, um order block. Nessa região aqui, tem muitos vendedores acreditando que no rompimento, o mercado ele vai cair. E o Big Player, ele vai testando esses vendedores. Ele vai capturando, ele vai pegando liquidez. Então, aqui nós temos uma mudança de característica, uma zona de compra. Para quem nós que operamos junto com o Big Player aqui, a gente está em comprar, a gente não está interessado em vender. Mas é claro, nós também ainda não sabemos, ninguém sabe se aqui realmente é uma acumulação ou uma distribuição, ou se é uma reacumulação ou uma redistribuição. Na fase C, nós estamos incertos, a gente não sabe se realmente o mercado ele vai entrar em tendência de alta ou de baixa, tá? Porém, nós que somos compradores do longo prazo, a gente não está preocupado. A gente não está preocupado se o mercado vir cair. Por quê? Porque nós vamos comprar mais nas quedas. A gente está operando no longo prazo, a gente não está especulando, beleza? O Spring, ele sempre tem uma característica. Quando ele faz o Spring e ele volta para dentro
do range, normalmente ele faz um novo teste aqui, ó, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, e a gente chama de W. Ele faz um W, ó, vocês podem ver um W aqui, ele faz um teste. Porém, às vezes também acontece de o mercado fazer somente um V. Ele vir, fazer um spring e já ir para cima, faz um V, beleza? Pessoal, o mercado ele não é bonitinho, não é lindo desse jeito. No dia a dia, né, vendo o gráfico, operando com o gráfico, você vai ver que você vai ter uma noção do que está acontecendo. Ele vai ser muito parecido com isso daqui, mas se fosse certo e exato assim, todo mundo saberia que aqui é um spring, que agora basta comprar e todo mundo vai ganhar, e não funciona assim. Nós temos muitos vendedores aqui trabalhando para que o preço caia, né? E nós temos os compradores trabalhando para que ele suba. Bom, feito isso, nós vamos entrar aqui, depois desse spring, na fase D. A fase D, nós temos o LPS, que é o Last Point Support, é o último ponto de suporte, tá? Ele não pode vir aqui mais romper essa região aqui do Spring e nem do teste. É uma área boa para fazer compra, para entrada, tá? Porém, ainda assim, nós ainda não sabemos se o mercado vai subir, voltar, para depois romper para baixo. Qual é o momento que a gente vai entrar na tendência? É na fase E. Nós temos o SOS. O SOS é um sinal de força. O Big Player, ele vai comprar bastante para fazer o teste da oferta aqui do topo, tá? E o que acontece? Esse sinal de força normalmente não entra com tanto volume, mas ele é bem direcional, ele vai com muita rapidez. Por quê? Porque muitos vendedores que estão vendendo aqui, ó, acreditando na queda, vai acionar normalmente o vendedor, o cara que vende nessas regiões, ele coloca stop aqui, ele coloca stop aqui, ele coloca stop aqui, ele coloca o stop dele sempre nos topos anteriores. E quando o mercado rompe, começa a pegar o stop deles. Então pega a compra deles, né? Eles vão ser estopados. Isso ajuda o preço a romper a resistência, beleza? Quando rompe a resistência, o mercado ele vai fazer um teste novamente, que é o último ponto de suporte aqui mais uma vez, ó, acima da estrutura do AR. Ele não pode voltar para dentro do range. Nesse momento aqui, a gente se caracteriza porque até os outros institucionais, a gente fala assim, porque nesse momento de negociação aqui, ó, não estamos falando de big player contra pessoas físicas, não, pessoal. A briga, ela acontece de big player com big player. A briga verdadeira é entre institucionais. As pessoas falam que pessoas físicas movem o mercado, isso é besteira, tá? Ajuda a dar liquidez pro player, beleza? E nesse momento aqui, ó, quando a contraparte que estava acreditando na venda, que pode ser pessoas físicas ou institucionais também, eles invertem a mão, eles aceitam que perderam esse movimento. Então, é esse momento aqui que o mercado vai entrar em tendência. Nós temos aqui últimos momentos para a gente fazer compra. Quando caracteriza esse momento, a gente tem a possibilidade ainda de aproveitar essa tendência que o mercado vai entrar, beleza? Só que, como eu sempre falo para vocês, a gente acumula muitos papéis. Quando a gente compra nos fundos, nós não vendemos tudo aqui nos topos. A gente sempre está carregando a maior parte com a gente. Então a gente aproveita essa alta, beleza? Mas é um ótimo local para a gente aproveitar para recomprar, porque muitas pessoas às vezes pensam o seguinte: ah, mas eu estava comprando aqui embaixo e agora que está aqui eu não vou comprar mais porque está caro. Pessoal, não está caro, porque o mercado vai subir. Se você comprar nessa região aqui, é mais barato do que você comprar nessa, concorda? Então, a gente aproveita também esse movimento para poder surfar a tendência, beleza? Mas como eu sempre falo para vocês também, caso não se configure isso daqui, nós vendemos parte aqui e o mercado realmente, né, nesse ponto aqui, não era uma acumulação, ele foi e perdeu, não tem problema. Porque o nosso preço médio durante toda a fase B, onde nós compramos bastante aqui e revendemos no topo, o nosso preço médio ele foi melhorado ao longo desse tempo. Então, se o mercado entrar numa grande tendência de baixa, o nosso preço médio está lá para baixo. E aí nós vamos voltar a comprar. E é obviamente que ao longo desse processo, desses anos como investidores, nós vamos receber muitos dividendos dessas empresas, porque é o nosso objetivo. É uma carteira previdenciária. Nós vamos receber dividendos. Certo, pessoal?
pessoal? Então, o mercado ele é muito bem estruturado e a gente consegue acompanhar tranquilo, sem passar calor, sem preocupação, tá? Principalmente quando você está com a visão de longo prazo. Eu dei um exemplo aqui, ó, pessoal, no Banco Itaú. Se vocês lembrarem da aula passada, aqui, ó, nós estamos entrando, ó, numa fase E, tá vendo? Ó? Uma fase E, galera. Então, o mercado ele já fez os testes no topo da estrutura. Aqui, a gente acredita até aqui que é uma distribuição. Por quê? Porque o mercado ele tá vindo de uma longa alta aqui, ó, com Itaú, tá? Porém, pode ser também uma reacumulação para ele continuar subindo. Então a gente não sabe. A gente não sabe se aqui ele vai fazer aquele movimento ali e ir embora, ou se ele vai romper o fundo e entrar em tendência de baixa, tá bom, pessoal? Então nós vamos acompanhar isso daqui. Assiste a aula passada, eu fiz essa análise com vocês lá. Então é isso, pessoal. Começamos a aprofundar aí bastante na parte teórica, tá? Tem muita teoria pela frente. Vamos continuar dessa forma, trazendo conteúdo teórico e um pouco na prática. Se inscreve no canal, deixa o like para você não perder os próximos vídeos, ajuda o vídeo aí a ganhar engajamento. Tem a playlist aqui, onde eu estou colocando essas aulas aqui, que é um curso completo da metodologia. Próximas aulas vamos falar de distribuição, vamos falar de níveis de absorção, vamos falar sobre cada movimento ali mais aprofundado, checkout, spring, uptrust. Então é uma metodologia importante, você precisa ter o conhecimento, tá bom? Vamos seguir nessa jornada. Investimento a longo prazo, vou trazer os meus aportes que eu faço aqui. Sempre que eu for fazer um aporte, eu trago na prática, como eu mostrei há 2 aulas atrás, onde eu fiz as compras dos ativos e mostrei por que estávamos comprando. Está aqui na tela o vídeo que eu fiz da análise sobre Itaú. Dá uma olhadinha lá, um vídeo bem prático, onde a gente mostra no gráfico toda essa teoria. Beleza? Vem fazer a cotação do seu seguro, proteção veicular para o seu carro também, corretora Bispo e Barros, patrocina o canal. Você que tem um veículo, precisa fazer uma proteção para o seu veículo, me chama aqui, eu deixo o link na descrição, no comentário fixado, é só me chamar no WhatsApp e a gente conversa. Tá bom? Espero que você esteja gostando do conteúdo. Vamos juntos aí, vamos investir, construir patrimônio e você vai gostar bastante aí do resultado nos próximos meses e anos. Vai ser resultado que vai fazer a diferença na sua vida. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.